Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar processo civil para a prova do TRF da 4ª Região? Neste vídeo eu debato o estudo aqui do processo civil para os cargos de analista judiciário, área judiciária e oficial avaliador federal. Meu foco será trazer algumas dicas, algumas orientações, tecer algumas impressões a respeito do edital que foi publicado no dia 30 e que está aí na praça, e as provas serão aplicadas no mês de agosto, início de agosto, dia 4, para ser mais preciso. Eu preparei para vocês aqui algumas informações em forma de slides, com algumas dicas, com alguns pontos, com algumas orientações, mas antes de eu passar aqui propriamente, eu gostaria de falar por quê e como eu cheguei a essas informações. Nós fizemos essa análise, pessoal, dando, claro, evidentemente que detalhando ali o conteúdo programático do edital publicado, mas também demos uma boa olhada, na verdade fizemos uma análise minuciosa de todas as provas que foram aplicadas pela FCC desde a aplicação, desde provas que passaram a cobrar o CPC de 2015. O CPC ele está publicado desde início de 2016, não, início de 2015, e passou a vigorar em março de 2016. Mas até mesmo antes, de 2016, algumas provas já cobraram o novo código. Fato é que depois de 2016, evidentemente, só tivemos provas à luz do CPC atual. E neste período, 2016, 2017, 2018, nós tivemos bons concursos dentro aqui do direito de tribunais, cobrando direito processual civil, o que nos dá um campo amostral para que nós possamos tirar algumas conclusões. Vamos lá? A primeira conclusão que eu trago aqui para vocês, só lembrando e reiterando, análise do cargo de analista judiciário, área judiciária e analista judiciário oficial avaliador federal. A primeira conclusão que eu trago aqui para vocês é o seguinte, pessoal. Me parece um conteúdo programático doutrinário. Por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso, pessoal, não que a legislação não seja cobrada e a maioria das questões versarão sobre o texto legal. Mas se você comparar o conteúdo programático de analista com o de técnico, que cai noções de processo civil, ao comparar os dois, o que você vai perceber? Ao comparar os dois, inevitavelmente você vai ter a percepção de que lá no cargo de técnico, o examinador copiou trechos, títulos, capítulos do Código de Processo Civil. E aqui, nem tanto. Ele até retrata, mas ele adota um tom doutrinário, fala de pressupostos processuais, ele vai falar a respeito de princípios do processo civil. Você nota que há uma preocupação um pouco mais doutrinária. Isso pode, não é necessariamente, obrigatoriamente certeza, mas isso pode refletir numa cobrança um pouco mais doutrinária, quem sabe retratar aqui algum entendimento jurisprudencial. Vale demais a pena ficar atento, portanto, e além do estudo legislativo, você procurar, além de compreender o texto da lei, você procurar conhecer aqui alguns conceitos doutrinários importantes. Por exemplo, na parte introdutória, institutos do processo civil, ação, jurisdição e processo, teorias da ação, pressupostos processuais, a discussão que está por trás da constituição da sentença, teoria geral de recursos, a questão da vinculação dos precedentes, são temas que podem ser explorados na prova de analista, tá? Então, tá aqui para vocês. Claro que, volto a frisar, eu ainda acredito que boa parte das questões terão fundamento legal. Mas mesmo assim, algumas questões, no meu modo de ver, podem vir a cobrar concepções, conteúdos doutrinários. A grande vantagem da FCC nesse ponto é que ela acaba não trazendo a temas, por vezes, controversos. Quando você faz uma prova do CESP, às vezes, vem lá a discussão sobre jurisdição voluntária. Vem lá também a discussão sobre as teorias da ação, embora hoje isso já esteja bastante sedimentado, mas não fica muito claro. Para a FCC não, a FCC ela é tranquila. A FCC, quando ela explora a doutrina amplamente majoritária, que é o que nós retratamos no curso, e aí você não terá dificuldade. Dá uma olhada na tela novamente, por favor. Próximo ponto, pessoal. Aqui nós temos competência, e antes de eu seguir, talvez você tenha assistido o mesmo vídeo que fiz para o cargo de técnico judiciário área administrativa.
E no vídeo do técnico judiciário área administrativa, eu destaquei para vocês alguns pontos que são, alguns pontos que já foram destacados lá, estarão destacados aqui. Eu vou repetir a mesma análise, mas se você for fazer os dois cargos, você vai perceber que alguns pontos são semelhantes. Por exemplo, o primeiro ponto é diferente, o segundo é semelhante. Competência, as mesmas orientações lá dadas aqui servem, né? Parte de competência é importante. Aqui eu diria que, adicionalmente, vale a pena você estudar as regras de competência interna. Ali, a partir do artigo 45, eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que o artigo 45 ele aparece na tua prova, por exemplo. Claro, além das disposições gerais, além da modificação de competência, tá? Item C, partes e procuradores. Também, pessoal, capacidade processual aqui é um tema quente, litisconsórcio é um tema quente. Se você quiser inserir outros temas, coloque aqui intervenção de terceiros, que também pode ser cobrado. Principalmente ali, incidente de desconsideração, amicus curiae, quem sabe assistência simples para diferenciar da litisconsorcial, são temas importantes. D, em relação ao juiz, aqui muita atenção, tá? Aqui na verdade é juiz e auxiliares, né? A gente pode até colocar assim, auxiliares de justiça. O edital fala auxiliadores da justiça, alguma coisa nesse sentido, eu nem uso a expressão da lei propriamente. Mas enfim, aqui fique atento, poderes, deveres e responsabilidade do juiz, artigo 139, por exemplo, hipóteses de impedimento, suspeição, o procedimento, né, de trâmite dessas arguições, as atribuições do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Embora esse cargo aqui de chefe de secretaria possa também ser ocupado por técnico, geralmente ele é ocupado por analista. E o oficial de justiça, evidentemente, cargo da sua prova, tá? Vamos lá. Nós temos ainda atos processuais. Tema mais importante, evidentemente, para a FCC, quando se trata de provas de tribunais. Eu diria para vocês que dentro do estudo de analista, eu colocaria juntamente com os atos processuais o tema de recurso, do qual eu já vou falar. Então, vale a pena estudar bem atos processuais. E aqui tudo, pessoal. Tempo, lugar e forma. A forma dos atos processuais é importante. Os princípios que se aplicam aos atos processuais são importantes, por exemplo, as exceções ao princípio da publicidade do artigo 189, regras de contagem de prazo, o artigo 229 que fala do prazo em dobro em caso de litisconsórcio, certo? Comunicação dos atos processuais, regras de citação, o artigo 240, pessoal, ele não cai em prova, ele despenca, ele aparece com grande frequência. Ainda, a parte de intimação também é legal, vale demais que você, válido demais que você fique ligado aqui dentro do estudo de atos processuais que envolvem dentro do nosso curso 2 aulas por completo. Na tela novamente, o que nós temos? Nós temos ainda, pessoal, tutela provisória. Tutela provisória é um dos temas mais detalhados aqui do processo civil. São poucos artigos, 294 a 311. Só que é um tema que, doutrinariamente, ele chama para o debate. Então, muita gente escreve sobre tutela provisória, os doutrinadores se perdem escrevendo sobre tutela provisória. Você que fez direito, estudou tutela provisória de forma detalhada, não sei se quando você cursou direito já era o CPC novo, era como eu no CPC antigo, enfim, mas era um tema sempre muito debatido. A sistemática mudou muito. E por essa mudança, uma vez nós tínhamos muita jurisprudência quando se falava em tutela provisória. Agora não. Agora a cobrança, pelo menos é o que eu tenho observado das provas feitas pela FCC, tem sido literal. Cobrança literal. E aí, pessoal, pasmem, você vai encontrar provas de juiz. Juiz eu não sei se tem provas da FCC recentes, mas eu acredito que uma ou outra tem. Mas eu sei que tem prova de defensoria, tem várias, provas de procuradorias, tem várias, prova de Ministério Público, nós temos algumas, por exemplo, o Ministério da Paraíba, eu lembro agora de cabeça que eu estava atualizando o material faz pouco, e eu trouxe essas questões. E o que você percebe aqui, o que você percebe aqui quando se fala de tutela provisória? A cobrança do nosso examinador, ela tem se dado principalmente de forma literal. O examinador, ele não tem, sendo bem sincero para você, o examinador aqui, ele não tem cobrado muito detalhe doutrinário em tutela provisória. Então, fique muito atento, e mesmo para concursos da área jurídica, mesmo para promotor, para defensor, para juiz, ele tem cobrado principalmente o quê? Principalmente o texto legal, tá? Conhecimento legal. Procedimento comum.
Tema obrigatório, pessoal. Toda aquela estrutura do procedimento comum, que começa lá com a petição inicial, aí vem a citação, daí vem a audiência de conciliação e mediação, aí depois vem, depois nós temos o que? A contestação ou a reconvenção, ou os dois juntos. Aí nós temos depois as providências preliminares. Depois das providências preliminares, nós temos o julgamento antecipado de mérito. Aí nós temos a decisão saneadora. Daí nós temos a audiência de instrução e julgamento. Daí o processo segue. Mas essa primeira parte aqui, que nós colocamos no item G, é demais de importante para a tua prova, tá? Ainda, pessoal, o que nós temos? Nós temos sentença, válido estudar, principalmente remessa necessária, e eu acrescentaria coisa julgada, distinção de coisa julgada material e formal, quando a sentença, quando a decisão ali, ela faz coisa julgada material, quando que ela faz coisa julgada formal. É importante que você conheça o 485, o 487, caem bastante. Eu diria para vocês estudarem da parte da legislação extravagante, pessoal? O mandado de segurança e a ação civil pública, que é a mesma orientação que eu dei lá para quem fizer a prova de técnico. Vale a pena destacar aqui, eu vou colocar adicionalmente a lei dos juizados especiais federais, tá? Eu vou voltar para o CPC, pode ser? Eu destaquei essas 3 leis, mas eu volto para o CPC. Cumprimento de sentença, pessoal. Tá? Impugnação ao cumprimento de sentença, forte candidato de prova. Tá? Forte candidato de prova. Nós temos ainda execução, teoria geral da execução, execução por quantia certa e embargos à execução. E aqui é o seguinte, se você fizer a prova para oficial avaliador federal, isso aqui tem que ser estudado por inteiro e tudo muito, 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 muito bem estudado. Por quê? Porque o oficial de justiça, ele atua, primeiro, no cumprimento de mandados, e aí ao cumprir as ordens judiciais, ele vai ter que saber muito bem como se faz a intimação por hora certa, citação por hora certa, toda aquela sistemática lá de atos. E ele faz muito, pessoal, atua de forma muito presente no cumprimento de sentença e na execução. Atua nos atos executivos, penhora, arresto, como que se dá, como que é o procedimento, o oficial participa ativamente de toda essa fase, então isso aqui, pessoal, cai. No edital de você, futuro analista judiciário, oficial avaliador federal, lá na fase discursiva, certamente vão te cobrar isso aqui, se não cobrarem recurso, tá? Então, não dê bobeira, pessoal. Realmente vale a pena estudar, tá? E ainda, sugiro, por fim, que você estude de forma bastante aprofundada a temática de recurso. Priorize teoria geral, agravo do instrumento e apelação. Priorize. Mas vai dar tempo de você estudar os embargos de declaração e um agravo interno, certamente, tá? Claro que você vai fazer a leitura de tudo aqui nos recursos, mas ao revisar, você vai priorizar teoria geral, apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração, o que eu falei? E agravo interno, tá? Essas 4 espécies recursais mais teoria geral. Por exemplo, teoria geral, o que cai muito? Preparo. Recurso adesivo, tá? São temas que valem a pena você bem estudar. Meus amigos, é isso que eu tinha aqui para deixar de recado para vocês. Espero poder ter orientado melhor a sua preparação. Agora que baixa um pouco daquela euforia da publicação do edital, você começa a se organizar de forma um pouco mais concreta. Então a gente traça aqui algumas premissas para que você possa fazer uma boa preparação, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, evidentemente estarei à disposição em nosso fórum de dúvidas pelo curso, se você é assinante, se você é aluno. E se você quiser, claro, eu também posso ser encontrado aqui no meu Instagram, @proftorques, tá? Eu sempre estou à disposição, pode me mandar uma mensagem, se eu puder atendê-lo, eu o farei com o maior do prazer, tá bom? No mais, estudem, qualquer dúvida, me procure.